Salve, salve, rapaziada. Vamos ver aqui como é que faz essa animação muito simples. Você não precisa de nenhum plugin externo. Tudo aqui dentro do After Effects. Mas fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar depois como é que você pode fazer a modificação desse texto, modificar a fonte, modificar o que está escrito e também colocar uma imagem no lugar desse texto aqui, beleza? Eu abri aqui um novo projeto, vou ver aqui em Composition, Composição, New Composition, nova composição. Vou chamar aqui de Main, de principal, e vou botar aqui as configurações que eu quero. Vou deixar com 10 segundos por enquanto, vou dar OK e vamos escrever o nosso texto. Pega aqui a ferramentinha de texto aqui em cima, vou dar um clique aqui e vou escrever meu texto. Você pode fazer as modificações que você quiser aqui no painel de caracteres, tá? Eu estou usando essa fonte Roboto e a única modificação que eu fiz aqui foi pegar essa opçãozinha aqui, que é o tracking, e aproximar um pouquinho mais a minha fonte, tá? Então botar aqui, eu botei menos 60, mas você vê aí o que você quer fazer. Pegar de novo aqui a minha ferramenta de seleção, vamos dar o Ctrl Alt Home para centralizar o meu ponto de ancoragem e Ctrl Home para centralizar o meu texto dentro da minha composição. Vou abrir então as propriedades aqui para fazer a nossa primeira animação. Abrindo as propriedades, eu venho aqui em Animate, Animador, vou clicar aqui e vou vir em Tracking. Em português vai estar como rastreamento. Vou clicar aqui e no 0 eu vou clicar aqui no reloginho do Tracking Amount, que é alguma coisa como quantidade de rastreamento. Vou colocar um valor aqui para aproximar a minha fonte. Você pode botar aí o valor que você quiser, da onde você quiser. E aqui em 15 frames, vou clicar aqui, escrever 15 e apertar Enter. Ele vai levar meu playhead lá para o frame número 15. E vou clicar aqui e arrastar até ficar na posição que eu quero. Vou botar aqui no 0 mesmo, assim já está legal. Vamos selecionar os dois aqui, clicando e arrastando por cima. Vou clicar com o botão direito em cima de qualquer um dos dois, Keyframe Assistant, assistente quadro-chave, Easy, atenuação simples ou simplesmente F9. Clicando aqui, ele vai fazer com que a minha animação fique um pouco mais orgânica, né, que ela não fique tão dura assim. Eu vou clicar aqui então no Graph Editor. Se não estiver aparecendo assim para você, você vem aqui nessa opçãozinha, clica aqui e vem Edit Speed Graph, editar gráfico de velocidade, tá? Que vai ficar assim. Então eu vou puxar, vou clicar aqui nessa partezinha aqui, vou pegar essa bolinha amarela, puxar um pouquinho para cá, e essa outra bolinha amarela aqui eu vou puxar um pouquinho para cá. Vai ficar quase que uma pirâmide. Vou clicar aqui de novo para voltar e vamos fazer a animação agora da opacidade. Vou chegar aqui, vou pressionar T para opacidade. Aqui eu vou deixar em 100% mesmo, tá? Vou ligar aqui meu reloginho aqui em 15 frames e aqui no 0 eu vou botar aqui minha opacidade também no 0. Vou também fazer a mesma coisa, selecionar os dois, pressionar F9, ir lá no Graph Editor e vou fazer também mais ou menos ali o mesmo desenhozinho que eu fiz aqui da pirâmide. Puxar um pouquinho para cá e também puxar um pouquinho para cá. Clicar aqui no quadradinho e puxar essa bolinha daqui também um pouquinho para cá. Podemos voltar aqui, vamos dar uma olhada na nossa animação. É isso daqui que está acontecendo agora. Mais ou menos uns 5 frames depois desse segundo keyframe aqui, para acessar esse keyframe, eu posso vir nesse navegadorzinho aqui de keyframes, cliquei aqui, ele foi para cima desse keyframe e eu quero 5 frames à frente. Então eu posso clicar aqui em cima de novo, botar mais 5, apertar Enter, ele vai jogar 5 frames para frente e a gente vai fazer a animação de rotação. Então, com o meu texto selecionado, vou pressionar R, vou ligar aqui a rotação, vou clicar aqui em cima do botãozinho do Rotation, vou jogar uns 15 frames aqui para frente, então clica aqui, mais 15, aperta Enter, ele levou lá para frente e vou botar aqui onde tem o X, vou botar 1, isso quer dizer que ele vai dar uma volta inteira. Vou selecionar também os dois, pressionar F9, e fazer aquela mesma piramidezinha. Se tiver difícil para pegar aqui, você com igual lá de cima, com mais, você consegue dar zoom na tua timeline. Então clica aqui, vou puxar um pouquinho para cá e aqui eu vou puxar um pouquinho para cá, vou fazer essa piramidezinha de novo, porque aí ele demora para ganhar velocidade, tem um pico e depois demora para perder um pouquinho também. Selecionando aqui meu texto, vou pressionar U para mostrar todos os meus keyframes. Não está aparecendo aqui, só pegar aqui essa barrinha, que você vai ver que estão todos os keyframes aqui. Eu vou clicar, segurar e arrastar aqui por cima desses 4, vou dar Ctrl C, você vai dar o tempo que você quer que esse texto fique parado, então vamos dizer que eu quero que ele fique parado 2 segundos. Vou clicar aqui, mais 2 segundos e 0 frames, então mais 200. Pressionei o Enter, jogou para lá, vou colar isso aqui, Ctrl V. Só que o que ele está fazendo é a mesma animação de entrada ali do início. Então ele está entrando novamente. Eu quero que ele faça o contrário.
clica com o botão direito, assistente quadro-chave, e vem aqui em Time Reverse Keyframes, quadro-chave com inversão de linha do tempo. Agora, se eu der play aqui na minha animação, ó, ele está entrando, está fazendo a rotação e depois ele vai sumir. Vamos então pré-compor esse texto. Ó. Vou selecionar ele aqui, botão direito, e vou vir aqui em Pré-Compose, pré-compor. Vou chamar aqui de texto e aqui embaixo eu vou deixar marcada essa opção. Vou dar OK. Vamos então duplicar esse texto. Seleciona ele, Ctrl D para duplicar e vamos vir aqui em Efeitos e Pré-definições, Effects and Presets, e vou escrever aqui Echo. Em português deve estar como eco também, tá dentro de tempo, e em inglês se chama echo, com CH. Vou pegar isso aqui e vou jogar no meu texto de baixo aqui. Você vê que ele já está dando um ecozinho para mim, tá? Esse echo time aqui, que seria o tempo de eco, eu vou diminuir um pouquinho, menos 0,1. Ó, ele vai ter um pouquinho menos de eco aqui. O número de ecos a gente vai mexer depois. Eu vou pegar aqui o decay, que é o caimento. Vou diminuir um pouquinho aqui para a base de uns 75, 80 mais ou menos. Aqui no número de ecos, quanto maior for esse valor, mais vão ter esses ecos, mais esse motion blur vai se acentuar. Então vamos testar aqui, ó, vou botar aqui uns 3 mais ou menos, mas você pode colocar quanto você quiser. Se colocar demais, ele vai fazer a volta inteira e o efeito não vai ficar tão legal assim. Vamos pegar então e vamos mudar a cor disso daqui, tá? Eu vou vir aqui de novo em efeitos e pré-definições, vou escrever fio, em português vai estar como preencher, tá? Tá dentro de gerar, generate. Vou pegar esse fio e vou jogar ele aqui, ou então em cima do meu texto aqui de baixo. Você pode colocar a cor que você quiser, então eu vou clicar aqui e vou colocar aqui uma cor, ó, C76117. Mas você pode escolher a cor por aqui e depois escolher aqui qual a tonalidade que você quer. Vou dar OK e vou duplicar novamente esse texto. Ó. Seleciona ele, Ctrl D. Então, com o de baixo selecionado, eu vou modificar primeiro a cor, tá? Vou botar uma cor um pouquinho mais clara do que aquela, jogando aqui um pouquinho aqui para cima. Vou dar OK e vou aumentar um pouquinho aqui o decay, né? Para ter um pouquinho mais de, ó, do motion blur ali, para ele separar um pouquinho mais essa cor. Vamos duplicar só mais uma vez, seleciona ele, Ctrl D de novo, no de baixo. Vamos botar uma cor aqui, mas vamos botar uma corzinha um pouco diferente. Vamos botar algo mais pro rosa aqui, por exemplo. FF0096. Aqui, ó, peguei um rosa. Beleza, aqui não está aparecendo muito, porque ele está igualzinho ao de cima. E a gente pode aumentar aqui o número de ecos. Ó. Vou aumentar aqui para 5, mais ou menos, e aí ele já vai começar a aparecer. O que a gente pode fazer também é chegar um pouquinho, esse aqui, ó, chegar um frame para frente, que ele vai ficar mais forte ainda isso. Para esse motion blur ficar um pouquinho mais bacana, então eu vou vir aqui nessa opçãozinha de motion blur, ó, e ligar todos eles. Não está aparecendo para você? Clica aqui embaixo, ó, nesse primeiro íconezinho aqui, que ele mostra ou esconde essas propriedades. Vai ficar muito mais interessante. Mas espera aí, que ainda não acabou, mas esse vídeo já valeu o seu like aí e também sua inscrição aqui no canal. Então, para fazer a modificação do meu texto, eu posso dar um clique duplo aqui em cima de qualquer um deles, já que todos eles são cópias de um mesmo. Então, modifica um, modifica todos. Ó. Clique duplo em cima dele, vou vir aqui, ó, clique duplo em cima dele, e aí você pode fazer a modificação que você quiser. Você também pode trazer para cá uma imagem. Então, vou dar um Ctrl I aqui para importar uma imagem. Vou pegar aqui uma imagem qualquer, tá? Vou importar, vou jogar ela aqui para baixo. Você vê que ela está cinza sobre preto, tá? Eu posso até desligar aqui a visualização no meu texto para não me atrapalhar. Vou lá de novo pegar o fio, o preenchimento, jogar aqui e eu posso escolher a cor que eu quiser. Clicando aqui, ó, vou escolher um branco, por exemplo, e vou dar OK. Lembrando que você está mudando a cor só do texto principal, tá? O restante vai continuar com as mesmas cores, você teria que modificar dentro de qualquer um deles. Só que as animações não estão acontecendo aqui nessa minha imagem. Então seleciona aqui o seu texto, aperta U para aparecer todos os keyframes, vamos copiar todos eles, vou dar um Ctrl C e com Playhead aqui no início, seleciona a sua imagem e dá Ctrl V. Agora a animação já está acontecendo, é só voltar aqui para o main, para o principal, ó, e quando eu dou play, ele vai fazer aquela animação também da rotação com todas aquelas cores. Ah, Alan, mas não está acontecendo a abertura. Sim, porque aquela abertura é uma animação específica de textos. Então você teria que animar isso aqui de alguma outra forma, beleza? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se gostou, já deixe seu like para ajudar aqui o canal a atingir mais e mais pessoas e também para eu saber aqui que o conteúdo está sendo relevante, que vocês estão gostando aqui dos vídeos. É isso então, tamo junto, grande abraço.